Auti Talks Podcast. Olá, típicos e atípicos. Esse é mais um episódio do Auti Talks Podcast. No episódio de hoje, vamos falar sobre medicação e autismo. Já quero deixar bem claro aqui que eu não sou contra a questão da prescrição de medicamentos para pessoas autistas, mas que seja feito mediante a sua comorbidade ou a sua necessidade da saúde, e não porque simplesmente a pessoa é autista, o médico tem que passar o remédio. Então, isso está fora de cogitação. Já vou deixando claro aqui no início que não existe remédio para autismo e não existe tratamento para autismo. O que existe são remédios para as comorbidades que o autista tenha e tratamento para as comorbidades. Então, hoje eu vou falar sobre a risperidona, vou falar também sobre o aripiprazol e sobre a cannabis, que é bastante polêmica, né? Mas vamos lá. A risperidona, ela é bastante indicada para pessoas autistas. Isso temos que levar em conta que é uma demanda dos pais. Os pais vão até o médico e levam a demanda do filho ser agitado, do filho ter autoagressividade, né? Uma autoagressão, irritabilidade, enfim. Mas temos que levar em consideração a seguinte situação. Eu estava assistindo aqui uma médica dando seu depoimento sobre os fármacos, né, para autista, e ela me alertou, assim, né, abriu minha mente para uma coisa muito interessante. Que ela falou que devemos sempre ler a bula do remédio, independente do que o médico prescrever. Por quê? Não é só a questão de ter as contraindicações, de ler os efeitos e tudo mais, mas sim porque a gente tem que estar atento ao que o remédio é. E sempre lembrar que não existe remédio para autismo. Então, eu vou esclarecer, porque vai ter pessoas que vão ouvir esse podcast, esse episódio, e vão dizer: ah, mas eu vi na bula que é um tratamento para autismo. Ah, o meu médico bate a tecla que é um remédio para autismo. Então, vamos do princípio. Risperidona. A risperidona, até 2013, no Brasil, não constava na bula que é indicado para o transtorno do espectro autista. Ou seja, inicialmente, a risperidona ela é indicada para esquizofrenia e psicose, né? Manias e tudo mais. Porque ela causa um efeito de sedação e sonolência, por mais que não seja um remédio para dormir, tem que deixar bem claro isso também, porque tem mães e pais de autistas que vão atrás dessa demanda para dar uma boa noite de sono na criança. Mas não é o caso. Ele não é um remédio para isso. E ele foi um remédio indicado para a esquizofrenia e psicose, como falei, também dando efeito assim, de positivo, né, a resposta do remédio, na irritabilidade, agressividade e tudo mais. Então, a partir de 2014, mais ou menos, é que aqui no Brasil veio constar na bula o risperidona para autistas, no caso, que na sua bula contém como tratamento para autistas. Se eu disse, por que não existe remédio para autismo, mas na bula tem? Isso acontece porque nos Estados Unidos foi feito um estudo com duração de 8 semanas com autistas, tanto um estudo com placebo, e viram avanços na melhoria do comportamento dos autistas, de que deu eficácia na redução da agressividade e tudo mais. Então a gente tem que lembrar desse primeiro ponto. Foi um estudo que mostrou eficácia na redução da irritabilidade e agressividade. Esse estudo não teve outros para poder ser mais bem preciso, foi apenas o estudo que teve, e por conta dele já foi direto para a bula, foi aceito pelo, acho que é o FDA, se eu não me engano o nome. Esse estudo, ele não dá uma eficácia de mais de 50%, por exemplo, de positivo para o autismo, em questões das comorbidades, de melhora das comorbidades, mas sim apenas da irritabilidade e agressividade. Outro ponto que temos que levar em consideração é que o risperidona ele é indicado apenas para pacientes pediátricos de 5 a 17 anos. Então, se seu médico está passando para seu filho abaixo de 5 anos, está errado. Não é indicado. E também tem a questão do que não falam para os pais de autistas, né? Que a risperidona causa compulsividade alimentar, tem efeitos colaterais em menores de 5 anos, é mais propício, por isso que é indicado só acima de 5 anos. E os pais não são orientados para esses efeitos colaterais, que não é o tratamento para autismo, e sim, ele é usual e pontual apenas pela agressividade e tudo mais, né, de irritabilidade, e que ele abre portas para outros
medicamentos, um ciclo vicioso, e principalmente no aumento da dosagem, né? Em vários estudos que eu tenho levantado aqui, sempre demonstram que a busca do risperidona é uma demanda dos pais, e sempre pelo mesmo motivo, a agressividade. E temos que entender o seguinte, que a risperidona causa muito efeito colateral, e temos que entender também o seguinte, que a risperidona, por causar efeitos colaterais, ela já foi multada, por exemplo, uma grande empresa americana de remédios, ela foi multada em 8 bilhões porque um menino autista desenvolveu ginecomastia, que é aumento dos seios. Isso foi em 2019 agora. Então, isso não é só um caso isolado. Teve outro também que também ganhou na justiça, que desenvolveu a mesma coisa. E também tem vários médicos que dão seu relato, que dão seu relato na internet falando que pode desenvolver a ginecomastia. E isso é algo sério, porque são efeitos colaterais para um remédio que não é para o autismo, mas que dão para o autista, num desespero dele ter autoagressão, de tudo mais, de agredir pessoas, de irritabilidade, aonde não levam em conta se ele tem deficiência intelectual, se o ambiente está sendo desfavorecido para ele ter essa irritabilidade, se os pais não estão entendendo, não estão tendo a sensibilidade de entender quais são as demandas do autista, principalmente aqueles que não são verbais, e aí eles acabam tendo essa irritabilidade, essa agressividade, e para poder ter uma qualidade de vida, vamos dizer assim, dos pais, é que eles vão atrás desses remédios. Tem que lembrar sempre disso. Você quer medicar o seu filho autista, vá com a consciência de que é para alguma comorbidade que ele tenha, e não porque ele é autista, vou pedir um risperidona. Vou correr atrás desse remédio porque é o que todo mundo toma. Né? No caso, é o que toda mãe indica para os filhos e por aí vai. Que tem agressividade, ou até mesmo para dar um sossego. Às vezes ele nem tem autoagressão nem nada, mas pode ser hiperativo e aí não, vamos correr para o risperidona. E isso vai para o nosso segundo medicamento, que é o aripiprazol. O aripiprazol é outro medicamento que é indicado para crianças autistas, mas esse, no meu ver, ainda é pior do que o risperidona. O aripiprazol, sequer na bula tem indicação para autista, para o autismo no caso. Na bula nacional. Pode ser que alguma aí tenha, que eu não tenha conhecimento, mas de todas que eu pesquisei, não tem. Na bula americana tem. E aí já vou explicar por que na bula americana tem. Mas na bula aqui no Brasil, o aripiprazol é indicada para esquizofrenia e transtorno bipolar. Olha que interessante essa informação. Ambos os remédios, inicialmente, são para esquizofrenia. Tanto o aripiprazol quanto a risperidona. E a esquizofrenia é a sombra, é aquela coisa que paira a história do autismo. Que tanto nós autistas tentamos desmembrar, né? Desconectar, separar a esquizofrenia do ser autístico, da neurodiversidade, da tipicidade mental. Então, eu sinto muito isso, eu sinto e percebo muito isso como vestígios, respingos do passado de médicos que ainda tentam achar uma medicação, cientistas, sei lá, qualquer pessoa da área da saúde que tenta ainda achar algum fármaco para o transtorno do espectro autista baseado em remédios para esquizofrenia. A gente precisa lembrar que, embora não tenha constatação na bula brasileira, o aripiprazol ele é receitado para casos de transtorno do espectro autista, porém de forma off-label. O que isso quer dizer? Que vocês lembram que no tempo da pandemia indicaram a cloroquina como um remédio, possível remédio para o Covid, e tinha médicos que diziam, não, isso não tem nada a ver, esse remédio não serve para o Covid, e muitos disseram, não, a gente está fazendo o uso do off-label, o remédio não é para isso, mas ele pode ajudar nessa outra situação. E aí onde mora o perigo, porque se muitas pessoas, uma população muito grande do Brasil e do mundo, criticaram o uso da cloroquina para o Covid de forma off-label, de que era algo errado a se passar, né? Era uma medicação que parecia dar efeitos positivos, mas que tinha pessoas que estavam tendo parada cardíaca e por aí vai. Então, é correto fazer o uso de off-label? Aí é uma questão que temos que ver. Se reclamaram tanto da cloroquina para o Covid, por que a gente aceita tão fácil o aripiprazol, por exemplo, que é um remédio de uso off-label aqui no Brasil? Então a gente tem que voltar agora para a bula americana. Ela indica que o aripiprazol foi feito também baseado em um estudo
na verdade foi em 2 estudos, né, de 8 semanas. E teve praticamente, né, a mesma resposta do risperidona, que ele deu uma melhora na irritabilidade, na agressividade. Mas lembrando, não é um remédio para autismo. Eles incluíram o nome transtorno do espectro autista na bula pelo fato de ter essa melhora. E sempre precisamos lembrar de que essa melhora ela é observada pelo uso, ou seja, quando diminui o uso ou corta, essa agressividade ela pode voltar, porque talvez a demanda da agressividade não foi resolvida, foi apenas tratada naquele período da prescrição do remédio. Então, quando faz o desmame ou aí vê que volta a irritabilidade ou a agressividade, e aí os médicos passam uma dosagem maior ou até tenta outra medicação, como é no caso, né? Sai da risperidona, vai para aripiprazol ou vice-versa. Então temos que entender isso, que às vezes, por exemplo, a criança ela toma esses remédios, diminui a agressividade, faz o desmame e não volta à agressividade. Mas tem que lembrar que, será que foi por conta do remédio ou porque o ambiente e aquelas coisas que demandava a agressividade dela foram resolvidas durante a medicação? Porque temos que lembrar, sempre, a agressividade ela vem de um ambiente tóxico e também vem de um distúrbio, de uma perturbação mental, que já é da pessoa, nasceu com isso geneticamente. Então significa o quê? Que ela, se ela tiver essa condição dela por uma deficiência, né? Então ela vai continuar tendo esses ataques de fúria. Vai ser controlada por medicação, mas ela não vai resolver, não vai tirar essa agressividade. E se for ambiental, causado por pais que não têm sensibilidade, por bullying, pela escola, por N situações, até mesmo por exemplo, crianças acima de 5 anos já conseguem entender muitas coisas. Então, se os pais conversam em casa que odeiam o autismo, que não queriam o autismo no filho, ela vai começando a se sentir agressiva. Porque a gente não pode subestimar o autista de que ele não está entendendo as conversas. A gente tem que sempre lembrar que ele entende sim. Até porque a busca da classe médica, de clínicas e de pais é que o autista tenha desenvolvimento. Quando ele tem desenvolvimento, a gente não quer ouvir. Acha que ele não tá, que não tem desenvolvimento. Tipo, vamos falar porque ele é autista e ele não vai entender. Não. Se a busca é para desenvolvimento, então a gente não pode subestimar. Ele vai entender, então a gente também tem que medir as palavras para não criar um trauma ou uma agressividade por conta desse ambiente tóxico, né? De pais que brigam, que não querem, que é chato levar o filho para as terapias, que não queria, que grita com o filho para tentar que ele olhe nos olhos, que ele deixe de frescura por questão de comida. E tudo isso não é frescura, tudo isso não é porque ele não quer olhar nos olhos. A gente tem que entender as demandas do autista. E quando essas demandas não são correspondidas, a agressividade, a irritabilidade, principalmente daqueles que não são verbais, porque eles põem para fora de alguma forma. Por forma de mordida, de jogar coisa. Isso não é uma birra para chamar atenção. Isso é um grito de socorro por coisas que ele está ali tentando suportar e as pessoas não têm sensibilidade de entender, como sensibilidade auditiva, sensorial da pele, de comida, enfim, de odores, cheiros e tudo mais. Então, tudo isso gera irritabilidade quando não é entendido pelos cuidadores, pais e tudo mais. Então, a questão do aripiprazol é que, vamos relembrar, né? Ele, na bula no Brasil, ele não é para autismo, não tem, né? Sobre isso, que ele é para esquizofrenia e transtorno bipolar, que na bula americana que tem, que ele, como na bula americana do risperidona, pois demonstra que tem estudos que ajudam na agressividade. E também vale lembrar que o aripiprazol é indicado apenas para 6 anos, a partir de 6 anos até 17 mais ou menos. Então, se estão passando aripiprazol para o seu filho abaixo de 6 anos, está errado. Segundo a bula, está errado. Os efeitos que podem causar são maiores em crianças abaixo de 6 anos. E agora a gente vai para o terceiro e mais polêmico medicamento, vamos chamar assim, que é passado para pessoas autistas, que é a cannabis, o famoso canabidiol. O canabidiol, eu não vou tirar aqui o mérito da qualidade do medicamento, né, de uso da maconha para vários tipos de demandas, né, que precisa para a saúde. Mas temos que lembrar de uma coisa, que o canabidiol ele não trabalha bem com outra medicação. Ou seja,
ele não é um medicamento para ser usado, por exemplo, para quem usa um outro remédio como aripiprazol ou risperidona, porque o canabidiol ele é contraindicado para qualquer pessoa que tenha suspeita ou histórico familiar de esquizofrenia. Então, como é que ele pode ser usado? Que ele não pode ser usado, né, para pessoas com esquizofrenia, em autistas que tomam um remédio que é para esquizofrenia. Então, vamos ver aí o perigo que é essa questão da medicação que os pais tanto buscam para resolver uma demanda que eles têm, que é o filho agitado e agressivo, que às vezes nem é preciso da medicação. E aí coloca o canabidiol com risperidona, com aripiprazol, e não sabe o quanto isso pode ser danoso para a vida do filho. Também temos que lembrar que ele é contraindicado para tratamento de epilepsia. Então, se a criança tiver epilepsia, também não é legal tomar o canabidiol. Mas vamos assim, por partes, né? Muitas pessoas vão proteger o canabidiol porque vê resultados, vê a criança mais calma e tudo mais. Mas vamos lembrar do seguinte: o perigo não é o canabidiol. Por que o tetraidrocannabinol é tão perigoso assim? Porque ele causa efeitos sedativos, hipnóticos, ou seja, é o famoso barato que a maconha dá para quem fuma. Seria a substância que causa vício, é a substância que causa alucinação, é a substância mais negativa da cannabis. Então, se tem essa substância dentro, não é positivo para se lidar a uma pessoa, principalmente a um autista, que tem já uma visão de mundo diferente, que já é uma pessoa que tem sua atipicidade mental de forma de enxergar o mundo e tudo mais. Então, imagina essa pessoa, essa criança ou essa pessoa, fazendo uso de um medicamento que vai causar efeitos nela. Então, aí vai só corroborar de que essa criança ou essa pessoa vê alucinações, tem distúrbios mentais ou que é esquizofrênico. Porque, afinal, o canabidiol com o THC, ele causa esquizofrenia. Ele tem essa tendência muito alta de causar esquizofrenia. Então é isso que temos que levar em consideração, principalmente na adolescência. Então a gente tem que lembrar que o uso da maconha com o THC, ele pode manifestar, ele tem um maior risco, né, muito maior risco de manifestação da esquizofrenia, transtornos de delírios e alucinações na adolescência. Então assim, você, desde a infância do seu filho, você já está aplicando o canabidiol. E esse canabidiol, você não lê o rótulo e não vê que ele tem THC. Ou até mesmo você sabe que tem e nem liga porque vê uma dosagem baixa e não se importa. Mas os estudos são muito claros sobre o THC causar esquizofrenia. Então, temos aqui um paradoxo, que estão medicando autistas com remédios de esquizofrenia. E também estão medicando autistas com remédios que não é para esquizofrenia, porque ele causa esquizofrenia, que é o canabidiol com THC. Então, para que essa corrida desenfreada por busca de soluções quando a gente precisa sentar e enxergar a neurodiversidade, entender as demandas do autista, para poder compreender ele e ele ter menos problemáticas na sua vida, já que é muito difícil ser um autista dentro de um mundo típico, que tem barulho, que tem comidas diferentes, cheiros, e pessoas, e demandas, e obrigações e regras. Então, olha o coquetel químico que se coloca dentro de uma criança, e muitas vezes indicam a maconha, né, ou a cannabis com THC, aripiprazol e risperidona, para crianças menores de 4 anos. Então, isso é um perigo gigante. Vai criar uma dependência muito grande e corre o risco de causar uma manifestação esquizofrênica na segunda fase, né, do desenvolvimento, que é ali na adolescência. Então isso é um perigo muito grande. Você que já coloca para o seu filho o canabidiol, preste atenção no rótulo. Ele não tem THC? Ótimo, beleza. Até então, pode dar uma ajuda na questão da agitação e tudo mais. Mas tendo THC, é um grande perigo. Um grande perigo. E tem que lembrar o seguinte, que a cannabis não tem estudo nenhum de que ela é um auxiliador no autismo. É apenas também um off-label. Ou seja, até o presente momento, o uso de canabinoides no manejo de sintomas de TEA se baseia apenas em relatos de casos e ensaios clínicos abertos e também, né, de relatos, né, dos pais
tem que ver melhoras na agressividade e tudo mais. E até mesmo no foco e tudo mais, né, de desenvolvimento. Óbvio, né, a criança ela tá menos agitada, então ela tá mais focada. Mas não é um medicamento onde tem um respaldo científico para o uso no autismo. Isso é fato. Então, a conclusão é que, mesmo no âmbito de descobertas científicas atuais na medicina, embora já tenha se investigado muito sobre o autismo, ainda não há uma medicação específica indicada. O que há é a possibilidade de medicar de forma pontual alguns sintomas, como insônia, com a melatonina, a agressividade, a agitação, entre outros, que perturbam o funcionamento do autista, principalmente social. Então, esses fármacos eles podem ajudar nisso, mas não muda a forma de funcionamento autístico. Ou seja, o autista sempre vai ser autista. Ele nunca vai deixar de ser autista por conta de remédio algum. Outra conclusão que precisamos falar é que, apesar da evidência mínima da eficácia ou adequação do tratamento de multidrogas para o transtorno do espectro autista, os resultados no FDA sobre os principais, que é a risperidona e o aripiprazol, é que indicam a necessidade de desenvolver padrões de cuidados em torno da prescrição dos medicamentos. Então, o médico ele tem que ter muito cuidado ao receitar, vendo uma necessidade pontual, necessária, baseado naquela pessoa autista e nas suas comorbidades, e não porque é só autista. Tem vários relatos de mães que já me procuraram e falaram comigo dizendo: o médico passou tal remédio porque ele é autista, não porque ele tem uma demanda para esse remédio, não porque ele precisa, mas só pelo fato de ele ser autista e para poder a gente ter um pouco mais de paz, para ele ficar um pouco mais dopado, vamos chamar assim, ficar mais tranquilo, ficar na dele e a gente ter qualidade de vida. Mas precisamos sempre colocar em xeque a seguinte situação: se vai medicar o autista, a qualidade de vida tem que ser dele. A família vai ter qualidade de vida como subsequência. Se ele tem qualidade de vida, a família vai ter. Não se busca qualidade de vida primeiro para a família, para depois pensar no autista se é ele que vai tomar as medicações. Outra coisa que precisamos também lembrar é que se o autista agressivo, hiperativo, cheio de demandas dessa agressividade, de mutilação, né, de se morder e tudo mais, ele, né, teoricamente precisa dessa medicação, por que também não pensamos em medicar os pais para suportar esse tipo de situação? Porque só com a criança abatida e medicada e mais calma por conta daquele remédio que são psicotrópicos, os pais vão tá bem, resolve o problema, é isso? Porque eu acredito que é uma falsa esperança. Os pais não estão sendo assistidos na sua questão psicológica. E como lidar com essa diferença que é a neurodiversidade. Então, fica aqui a minha sugestão, né? Pais, que vocês que procuram o uso de medicamentos para seus filhos autistas, sabendo que o uso deles é off-label, e os que já têm, né, comprovação como risperidona, mas é uma comprovação de estudos mínimos, com eficácia não tão grande, saibam que se você está colocando esses antipsicóticos, ansiolíticos para seus filhos, tratem vocês também da sua demanda mental, da sua situação mental, para poder lidar com a neurodiversidade. Porque não é só colocar, entupir o filho de remédio para vocês terem paz. Porque, convenhamos, a quantidade de coisas que se colocam para o autista em terapias, né, de psicólogo, TO, fono e tudo mais, é muito grande, é cansativo também para o próprio autista. Sai da sua zona de conforto, nós todos sabemos disso, que é necessário para o desenvolvimento, ninguém aqui tá negando isso. Mas e os pais? Quer dizer que entrega o filho autista para os terapeutas, para a escola e que eles desenvolvam seu filho. E entrega ele melhor para as famílias, no caso. Isso é algo errado. As famílias também têm que ser tratadas e assistidas. Então, essa é a minha dica, né? Essa é a minha sugestão. Tá dando remédio pro seu filho? Procure medicação para você também, porque se você vê ele como doente, você também está. Se você não quer dar essas medicações pro seu filho, então tente entender o porquê que ele está sendo agressivo. Se não é por um ambiente tóxico de pai que nega o autismo do filho, mãe que não tem tempo
e ela tem um desenvolvimento, né, da sua criação, de ser uma mãe bruta, que também não aceita que o filho autista faça determinadas coisas ou tenha a sua rotina, ela não aceita, tem que ser o dela, tem que ser da forma que ela foi criada, que grita, que xinga, que fala palavrão, que bate. Se não for nada disso, então aí tem que se levar ao médico para ver a possibilidade de ser algo mental. Porque aí sim tem que se ter um acolhimento, uma assistência para um transtorno mental. O que muitos, mas muitos autistas não são. É uma minoria que ela é voltada para a mídia, ela é midiática. O tempo todo é mostrado que o autismo são pessoas que têm deficiência intelectual, deficiência mental, mas não é verdade. A sua grande maioria, ela não tem uma deficiência intelectual ao ponto de ter essa agressividade e nem de machucar ninguém, nem de se automutilar, machucar, nem nada. Isso é midiático. É para poder criar um sensacionalismo sobre o autismo e também para diminuir a neurodiversidade, a ideia da neurodiversidade. Com os laudos saindo em autistas, adultos, adolescentes, com mais frequência agora, e os números do autismo, como nos Estados Unidos saiu agora de 1 a cada 30 pessoas, aumentando cada vez mais, isso não é mostrando que a população está doente, mental, que está com problemas, com distúrbios, com deficiências mentais e tudo mais. Não. É mostrando que a neurodiversidade sempre existiu e que as pessoas nunca deram atenção a isso, a pessoas neurodiversas. E essa maioria não tem deficiência intelectual. Essa maioria não faz essa agressividade. E quando tem, esporadicamente, é por conta da demanda do ambiente, da sociedade, que não entende, não coloca ele como um ser estranho, coloca ele como uma pessoa que tem ações e comportamentos inadequados. É por isso que ele demonstra uma agressividade. Também pelas suas demandas de sensoriais. Então, quando não é correspondida, há-se o pico de agressividade. Então, temos que colocar tudo isso em consideração para ver a melhor possibilidade de questionamento sobre as medicações. Medicação é positiva quando tem necessidade. As medicações são off-label, independente de ter ou não numa bula, porque o estudo não foi completo, não é um estudo robusto sobre o autismo, porque aí, se for, coloca o autismo como doença, porque é tratável, e o autismo não é tratável, o que a gente trata são as comorbidades do autista e não o autismo do autista, e que temos que prestar atenção no tempo que os médicos estão prescrevendo esses medicamentos para as crianças. Se colocam abaixo de 4 anos, está completamente errado. E pode causar um vício de medicação, né? Que é um grande problema, né? Esse ciclo vicioso, porque um medicamento não corresponde mais, coloca uma dosagem maior, coloca outro e aí vai. E isso desde cedo, crianças tomarem já é perigoso. E lembrando mais uma vez que tem medicamentos desses que causam esquizofrenia. Então, temos que prestar muito bem atenção nisso. O uso de medicamentos para a esquizofrenia que a gente deveria tirar da história do autismo, tanto os que causam. Então, no atual momento, precisamos prestar atenção nesses 3 medicamentos, mas antes de pensar em medicar, é você, pai de autista, cuidador, pessoas da área da saúde, pessoas da área da educação que trabalham com autistas, ter sensibilidade para entender suas demandas. Ver o que está causando irritabilidade, ver o que está causando a autoagressão, por ele externar o que ele não consegue verbalizar, ou o que ele não consegue demonstrar os sentimentos, para aí sim a gente entender se é necessário ou não de uma intervenção medicamentosa. Então esse é o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado, compartilhem se for interessante para você. Se acredita que isso vai abrir os olhos de muitas pessoas, porque afinal estamos tratando da neurodiversidade, de uma atipicidade humana, que é o autismo, e não como uma doença que temos que erradicar. Isso não é respeito, isso não é positivo. Quando se fala em medicação para autismo, temos que abolir essa frase. O correto seria medicação para as comorbidades do autista. Então é isso, um abraço e até o próximo episódio.